seja bem-vindo ao Pod Rondônia Saúde com o Dr. Edilton Oliveira, especialista em neurocirurgia. Olha, eu quero falar com você que acompanha a gente. Muito obrigada pela sua audiência. E você pode mandar perguntas para nós, viu? Você pode mandar tanto aqui no YouTube quanto nas nossas redes sociais. Para você ficar sempre por dentro das nossas informações e da nossa entrevista aqui no Pod Rondônia Saúde, você pode acessar o nosso site www.podrondônia.com.br. Você também acompanha o nosso podcast através da TV do Povo, canal 29.1 na capital do estado de Rondônia, e também pela SIC TV em Rolim de Moura, canal 18.1. Você também pode estar mandando as suas perguntas pra gente. Qual é a sua dúvida? Como que anda a sua saúde? Tá com dúvida? Tá se sentindo mal? Precisa tirar algumas dúvidas? Você pode estar enviando as suas perguntas para nós, que o Dr. Edilton Oliveira vai responder você, tá bom? Olha só, você também pode nos acompanhar agora, saber tudo o que acontece em todos os nossos sites pela Amazon, da Amazônia para todo o Brasil, com conexão e comunicação de verdade. O canal que vai sintonizar você em tudo que você precisa saber. Aqui tem informação com qualidade. Muito bom dia, doutor Edilton. Hoje nós vamos falar de um problema que todo mundo, na verdade 90% da população tem, né? Enxaqueca. O que é a enxaqueca? Ela pode ser considerada uma doença? Você que está acompanhando a gente, já teve enxaqueca? Tem dúvidas sobre? Doutor, seja muito bem-vindo ao Pod Rondônia Saúde. Samara, muito obrigado pelo convite, né? Bom dia para você, bom dia para todos os nossos telespectadores. É um prazer estar aqui falando sobre saúde, dando orientação, e acho que é muito importante, né? Como já falei em outros podcasts nossos, né? A informação é o melhor caminho para a pessoa ser bem tratada, ser bem cuidada. Verdade, doutor. Hoje nós vamos falar sobre enxaqueca. Doutor, enxaqueca, ela pode ser considerada uma doença? Samara, é uma excelente pergunta, porque as pessoas muitas vezes banalizam, né, o fato de uma dor de cabeça. Tá? Mas a enxaqueca, sim, ela é considerada uma doença, né? Ela tem a classificação no CID, que é o Código Internacional de Doenças, e então ela realmente é uma doença e tem que ser tratada. O fato, muitas vezes, de inúmeros pacientes às vezes tomar medicação, melhora e volta, eles acham que isso não pode dar algum problema, mas a dor de cabeça, a enxaqueca, né, ela sim tem que ser tratada e tem que ser levada a sério. Doutor, qual que é a diferença de uma enxaqueca para uma dor de cabeça comum? Samara, hoje a gente classifica as enxaquecas, são basicamente mais de 40 tipos, né, dentro do CID, da Classificação Internacional de Doenças, né? O mais comum que a gente tem são as cefaleias tensional. Um detalhe antes da gente seguir, né? Só para entender que dor de cabeça, enxaqueca, cefaleia, né? Elas dão os mesmos sintomas, tá? Então, quando falamos assim, geralmente o paciente não entende, mas é basicamente a mesma coisa que ele tá falando. E lógico, o especialista, através da consulta, da anamnese, né, vai esmiuçando e tentando tirar do paciente para fazer essa classificação, que é uma cefaleia tensional, o que é uma enxaqueca, o que é uma cefaleia em salvas. São 3 entidades diferentes, né? Porém, elas dão o mesmo sintoma inicial, que é a dor de cabeça. Só que, ao analisarmos o paciente, ao conversarmos com o paciente, a gente vai caracterizando e diferenciando uma e outra. Entendeu? E é muito importante isso, porque a cefaleia em salvas é uma doença muito grave. É aquela dor de cabeça que o paciente às vezes desmaia. O paciente, eu já tive paciente ele fala, doutor, eu preciso melhorar essa dor, senão eu vou arrebentar a minha cabeça. Ela dá em crises muito rápidas, né? E às vezes o paciente tenta de tudo e não melhora.
Então, assim, é muito importante entender para poder tratar. Porque o tratamento não é a mesma coisa. Não é o mesmo remédio para todos os tipos de enxaqueca, todos os tipos de dor de cabeça. Então, quando a gente faz uma consulta, faz uma entrevista com o paciente, a gente vai diferenciar o tipo de dor de cabeça para ajustar o melhor remédio para ele. Doutor, olha, acho que a maioria dos brasileiros tem isso, né? Ah, tô aqui com uma incômodozinho, uma dorzinha de cabeça, vou tomar um remédio. Aí vai lá e toma um remédio. Aí aquela dor não passa. Aí ele fala assim: não, mas eu já tomei um remédio, é porque hoje meu dia foi corrido, foi estressante, é por isso que a minha cabeça tá doendo. Só que daí é bem recorrente e a pessoa sempre vai tomando remédio. Há um risco, doutor, nisso de, por exemplo, simplesmente ir lá e toma uma medicação. Ah, eu tomo um remédio aqui para dor de cabeça, tá ok. Ela passa, mas daqui 2 dias ela volta novamente. Samara, existe um tipo de dor de cabeça que é justamente isso que você está falando. Ela é alimentada pelo uso contínuo de anti-inflamatórios, de medicamentos. Então, muitas vezes você acha que está fazendo bem, você está fazendo mal, porque você toma tanto medicamento, né? Que essa dor, quando ela se vê longe da ação do remédio, ela volta a doer de novo. Então, acaba sendo, a gente fala que ela é induzida pelo próprio medicamento. Então, é muito comum, né, as pessoas, diante de um quadro de dor, parar e tomar um medicamento. Particularmente, eu também não tiro a razão, né? Até porque, assim, né, no primeiro sintoma, você tem dor, você já vai procurar o médico. Então, assim, o normal mesmo é você tomar uma medicação, um analgésico, né, para melhorar a dor. Porém, aquela dor que você tomou medicamento 1, 2, 3 vezes não melhorou, é muito importante sim procurar ajuda, né? Procurar entender o que está acontecendo, procurar entender a causa da dor. Outra situação, aquela dor forte e intensa e ela rápida. Essa dor ela tem que ser avaliada. Porque nós estamos falando, porque a dor é o primeiro sintoma do paciente. Por trás desse sintoma, aí sim está a doença grave, um tumor, um AVC, um aneurisma roto, né? Uma tensão. Então, é muito importante esse entendimento para que o paciente tenha uma melhora, né? E não coloque em risco a vida dele, entendeu? É muito importante, tá? E lógico que o especialista, né, que vai conseguir diferenciar o tipo de dor de cabeça, né, que esse paciente está tendo e procurar o melhor tratamento e também o exame, direcionar o exame para identificar, né? Doutor, nós falamos do primeiro sintomas da cefaleia insalva, né? Uhum, E aí o senhor disse que tem mais 2 tipos de... isso. Aí tem a enxaqueca. Qual que é a diferença da enxaqueca para cefaleia insalva? Samara, na verdade, a história clínica do paciente, né? Geralmente, as enxaquecas, elas têm uma história de começo já muitas vezes até na adolescência, é mais comum em mulher, né? As mulheres são mais afetadas, né? Está relacionado muito ao ciclo menstrual, que ela é hormônio dependente. Então, assim, e tem algumas manifestações neurológicas, principalmente com vômitos, né? E às vezes o paciente fala: ah, não, é meu estômago, por isso que me deu dor. E aí, quando às vezes tem náuseas e vômito, aí vomita, melhora a dor. Entendeu? Mas isso é um tipo de enxaqueca. E muitas vezes o paciente pode ter manifestações como formigamento no braço ou até uma perda de força, a visão turva, a visão escurece, né? E o paciente, ele acha que ele se preocupa sim nessa hora, né? Normalmente, quando você tem só dor de cabeça, ele toma um analgésico, né? Uma dipirona, uma neosaldina, e aí melhora a dor, bacana. Mas quando vem a manifestação de escurecimento da visão, né? O braço começa a formigar, a língua, aí sim ele, né, fica mais atento e nessa hora sim procura uma ajuda com um especialista.
E aí, às vezes, quando demora muito tempo, pode ter ali, atrás dessa enxaqueca, pode ter um problema muito mais sério, né? Sim, sim. É muito importante a investigação, é muito importante, né, você estar sendo orientado por um especialista. Por quê? Porque, digamos assim, que essa dor de cabeça pode ser só mesmo uma enxaqueca, mas não é só mesmo uma enxaqueca. Imagina você ter dor recorrente todo mês e que aí geralmente essa dor vem acompanhado com estresse, né, a perda do sono. Então, passa de uma enxaqueca para uma cefaleia tensional também associado. Então, é um paciente que está constantemente nervoso, estressado, porque você não dorme. E a dor é um sintoma que realmente tira a nossa paz, né? O nosso dia a dia, né? Não tem como você estar sorrindo se você está com dor. Então eu digo que assim, a dor é uma manifestação muito ruim, porque ela atrapalha o seu dia a dia. A mulher, né? Vamos lá, a mulher na TPM. Você imagina a mulher na TPM que está estressada e ainda com dor de cabeça. O marido aparece, ela quer mastigar ele, né? Uma abelha não tem ferrão. Nossa, uma abelha não tem ferrão. Se bobear, ela come um maribondo inteiro, Verdade. né? Mas por quê? Porque ela se torna, fica mais sensível, né? E aí muitas vezes não tem o entendimento, né? Não tem também o entendimento dela com a doença, não tem entendimento das outras pessoas dentro do quadro, e essa pessoa, coitada, só vai piorando. Associado à dor, aí entra todas as manifestações que é ruim, que é o quadro de depressão, ansiedade, né? E vem aquele medo, será que eu estou com tumor? Será que eu estou com câncer? É a primeira coisa que as pessoas pensam. A estresse, a gente está falando, né, sobre essa questão desse estresse ali, principalmente da mulher, né? Uhum. O estresse, a ansiedade, ele também pode levar para ter a enxaqueca. Então, leva, vamos falar assim, leva a ter a dor de cabeça, tá? Porque aquela mulher que não tinha dor de cabeça antes, ou aquela pessoa, né, que o homem também, não tinha dor de cabeça antes, mas de repente por coisas da vida, o dia a dia, ela está passando por situações e fica muito estressada, né? Angustiada, ansiosa, começa a perder o sono e aí começa a desenvolver uma dor de cabeça. E geralmente são dor de cabeça à noite, acorda de madrugada, e o fato desse estresse, dessa ansiedade, tanto em homem como em mulher, leva o que a gente chama de cefaleia tensional. É aquela tensão que geralmente é na nuca, né? Como se tivesse apertando a sua cabeça, apertando o cérebro. Já é engraçado que o paciente fala, doutor, parece que tem alguma coisa apertando o meu cérebro, né? Mas não tem como, porque a musculatura ela está sobre o osso, né? Sobre o nosso crânio, e depois vem o cérebro, então é muito difícil, tá? Mas é o que as pessoas referem no consultório, né? Então, a cefaleia tensional ela está muito ligada ao fato do estresse, da tensão do dia a dia. E hoje, basicamente, né, o estresse também é uma doença, né, tem classificação no CID, que é a ansiedade, né, que leva à depressão, né? Então, assim, é muito importante essa diferenciação, esse entendimento. E aí, na história clínica do paciente no consultório, você vai, o profissional entende melhor e aí ele direciona o tratamento e os exames. É muito importante isso, entendeu? Existe uma predisposição genética? Existe, né? Isso é uma pergunta muito, muito importante, tem que entender. Geralmente as enxaquecas, né? Que é aquela dor de cabeça que o paciente cursa com náusea, vômito, turvação da visão. Essa é uma enxaqueca clássica, perdão. Essa é uma enxaqueca clássica. E geralmente essa enxaqueca, ela sim tem predisposição genética. Por incrível que pareça, tá? A gente tem crianças que têm enxaqueca. Nossa, criança. Crianças, tá? Fatores alimentares também, né?
também está envolvido, principalmente naqueles pacientes que têm a predisposição genética, pai ou mãe que tem enxaqueca, os filhos, a tendência é ter enxaqueca. E aí, geralmente o chocolate, né? Essas crianças que costumam tomar Iod, começam a ter dor. Então, geralmente, é a visão, vai no oculista, né? Na verdade, é oftalmologista, mas a maioria das pessoas fala oculista, né? Vai no oculista e chega lá, não, tá tudo normal, mas aquela criança, aquele adolescente que não melhora a dor e no final das contas você vai ver é uma enxaqueca, né? Doutor, o que é a aura da enxaqueca e por que algumas pessoas sentem? Samara, é muito importante essa pergunta também, a meu ver, tá? A aura da enxaqueca são sinais prévios que o paciente tem, né? Que ele fala, caramba, eu vou ter dor de cabeça. Né? A mulher, principalmente na mulher, isso acontece. Por exemplo, né? Você está do nada e parece como se estivesse passando umas borboletas na visão. E o paciente muitas vezes fala, doutor, eu tô assim, de repente eu tenho que ficar tirando, parece que tem mosquito. E não é mosquito, isso é áurea, tá? E também, muitas vezes, o paciente parece como se estivesse gripado, né? Isso também é uma manifestação, tá? E poucas horas ele fala, vou ter dor de cabeça. Ele já está acostumado, né? Então, a áurea são sinais que predispõem aquilo que antes da dor de cabeça, tá? Seria como se ele, tô prevendo que não vou para tal lugar assim, porque eu vou ter dor de cabeça hoje. Mais ou menos, né? É isso aí, entendeu? Que interessante. É interessante. E como é uma coisa que só a pessoa sente, muitas vezes a mulher, para não fazer aquele compromisso, vai falar, tô com áurea. Hoje... Meu amor, hoje eu não posso, eu tô com dor de cabeça. Vou ter dor de cabeça. E o marido fala, como assim você vai ter dor de cabeça? Sim, já tô sentindo que vou ter dor de cabeça, então não podemos fazer nada hoje. Tá vendo, maridos? Não fiquem achando aí que é só enrolação das esposas, viu? Tá vendo? O doutor tá confirmando que acontece mesmo. A mulher, ela tem... As pessoas, né, na verdade, que sentem, ela já tem ali, hoje eu terei dor de cabeça. Já tem um sentido. É a hora da enxaqueca, viu? Já fiquem atentos. Mas também, maridos, eu vou dar a dica, então, né, Samara? Existe um remedinho chamado Sumax. Sumax é o spray nasal. Para as enxaquecas, é só espirrar no nariz esse medicamento e melhora na hora. Então... Corta essa parte, viu, editor? Corta essa parte aí que os maridos não precisam saber dessa parte. Brincadeira. Tô brincando. Doutor, mas olha... é muito importante. A gente também sabe que a gente tá brincando aqui, né, falando sobre isso, mas quando que é importante a pessoa ela saber assim, olha, agora eu tô falando sério mesmo e eu preciso procurar um especialista. Por quê? Só ficar tomando, né, os analgésicos em casa para aliviar a dor, ficar sentindo a dor e não procurar um médico, vai chegar um momento em que você vai chegar ali, no limite da dor. E aí o problema vai ficar mais sério. Então, doutor, quando é que fala assim, não, agora eu preciso procurar? Tem que esperar muito tempo para isso? Samara, na verdade, não, né? Eu acho que a partir do momento que aquela dor tá te incomodando, a dor você vê que está atrapalhando o seu dia, é muito importante. Aquela dor recorrente. Agora, se o paciente ou a pessoa, né, teve um quadro de dor súbita. O que é uma dor súbita? É aquela dor onde a pessoa estava em casa, um pequeno esforço, como se rompesse uma bomba na cabeça. Pum! Essa dor, né, é muito importante que a pessoa procure, né, a orientação do especialista, porque essas são dores que indicam gravidade, né? Outra situação, as dores que não melhoram ou 2, 3 dias com dor intensa e forte, dores acompanhadas de vômito, muito vômito que não melhora, tá? Então a gente não pode esquecer que por trás da dor de cabeça, né? Porque a dor é o primeiro sinal, é o primeiro sintoma, perdão. A dor é o primeiro sintoma, tá? Mas você pode ter um tumor, pode ter um aneurisma, aquilo que nós estávamos falando, né? Então, lógico,
Doutor, fiz tudo isso, é só uma dor, é só uma enxaqueca? Não é só uma enxaqueca. Muitas vezes, ao demorar a buscar ajuda, você compromete a sua vida. Não pode esperar a pessoa estar entrando em coma ou perdendo o movimento do corpo para ir tratar a dor. Muitas vezes não dá para correr atrás depois. Doutor, qual que é o exame? Tem um exame específico, né, para a gente detectar, para Sim. saber? Sim, Samara, isso é uma excelente pergunta, porque as pessoas falam, doutor, quero fazer uma ressonância, né? Sim, a ressonância é um exame excelente, né? É um exame que nos ajuda a ver 90% dos problemas, tá? Mas eu digo que a avaliação clínica é fundamental. O melhor exame não é ir lá e fazer uma ressonância, o melhor exame é passar em consulta, porque o médico vai te avaliar, vai te examinar, né? E vai conversar e vai entender. Por quê? Uma cefaleia tensional, né? Uma enxaqueca. Porque mais importante que o exame é você entender o que está acontecendo com você. Porque tudo bem, nós precisamos fazer sim o melhor exame. Vamos um exame, uma tomografia. Uma tomografia simples já nos ajuda muito. Né? A ressonância também, ver cada um, mas as enxaquecas, a cefaleia tensional, não vai mostrar em exame. É um diagnóstico clínico. E muitas vezes o paciente faz o exame, não tem nada. E pronto, virou e vai para casa, mas continua com o problema. Então, o entendimento, né, o exame físico, a história clínica do especialista vai definir um padrão de tratamento para ele. E o fato de não ter nada na ressonância, na tomografia, de estar normal, graças a Deus, excelente. Né? Eu sempre digo, não quero fazer o exame para achar um tumor. É muito constrangedor, é muito ruim, né, muito negativo, mas ele tem que entender que precisa tomar o medicamento, precisa melhorar o estilo de vida, se for uma cefaleia tensional, precisa melhorar o sono, né? Pra você ter ideia, a privação do sono é a maior causa da cefaleia tensional. E a cefaleia tensional, eu tive recentemente um paciente que ele ficou mais de 15 dias com dor, à noite acordava com a dor insuportável de ir para o pronto-socorro, tomar morfina, e muitas vezes não melhora a dor. E aí, ao examinar, ao conversar com o paciente, uma medicação que vai induzir o sono, que vai relaxar, alivia. Que na verdade não é nenhum medicamento analgésico. Então, assim, é muito importante essa avaliação. Igual a enxaqueca, né? Mas eu tomei um remedinho lá para dor, fiz o exame, não deu nada, e aí pronto, parei com o tratamento. Não, você precisa fazer um tratamento, pelo menos 1 ano, 2 anos da enxaqueca, e aí você passa bem. Mas entender que a enxaqueca ela pode voltar em outro momento, e aí você precisa fazer de novo o tratamento. Não é uma doença que vai te consumir. Mas se você entender e tratar, você vai viver com a qualidade de vida excelente. Isso é importante. Quando você procura um tratamento adequado, você tem qualidade de vida. Com certeza, com Doutor, e certeza. hoje, quais são os tratamentos que nós temos disponíveis hoje? Samara, tem excelentes medicamentos, né? Nessa parte, tem excelentes medicações, mas cada medicação vai direcionado para o tipo de problema do paciente, tá? Aquele caso que não melhora, existe bloqueios com botox, né? Que vai para alívio da dor, estimulação. Então tem vários tratamentos. Hoje em dia tem o tratamento que você toma uma caneta que faz a aplicação da medicação, toma uma vez no mês para não ter crise de enxaqueca. Então é muito importante, né, essa avaliação, porque dependendo do quadro de dor, é que a gente vai instituir o tratamento para o paciente. Doutor, quais são as suas recomendações, né, para quem está acompanhando a gente, para quem tem enxaqueca, né? Quais são suas recomendações para que as pessoas elas possam ter um melhor hábito de vida e não viver com dor?
Ó, Samara, é muito importante, primeiro, a pessoa entender, né? Hoje nós vivemos numa correria do dia a dia, né? Os dias estão cada vez mais curtos porque a gente quer fazer mil coisas ao mesmo tempo. Então, esse estresse gerado do dia a dia faz você ficar uma tensão muito grande, faz perder o sono, e isso aí começa as dores de cabeça. Não tem como. A má alimentação, a falta de atividade física, né? O exercício físico é excelente para aliviar o estresse e melhora a qualidade do teu sono. Então, tudo isso, né, se o paciente observar, se a pessoa observar, o dia a dia dele vai falar muito sobre como vai ser o quadro clínico do paciente. Então, se deixar de viver tão estressado, ter uma qualidade de alimentação, isso vai fazer com que ele tenha uma vida melhor e evita as enxaquecas, evita os estresses, né? Olha só, então hoje a nossa entrevista foi sobre enxaqueca, né? Então, antes da gente ir para casa, eu quero deixar um recadinho para você. Eu quero falar para você que está pagando uma conta de energia alta. Olha só, a dica para você é procurar a Extrasol Energia Solar. Porque na Extrasol tem consultores que vão fazer uma avaliação concreta. Eles vão lá na sua residência, na sua empresa, na sua propriedade e vai avaliar o seu gasto de energia e o que você precisa realmente para economizar. Eles vão fazer para você um diagnóstico e você vai ter a quantidade exata de placas que você precisa para economizar e para ter aí também uma qualidade de vida, porque a gente sabe que hoje, né, com a tarifa vermelha, a gente sabe que a energia está vindo muito cara. E já imaginou você ter aí placa solar lá na sua casa, energia solar, e aí você ter aí 4 anos para começar a pagar e posteriormente a isso, você ter qualidade de vida, você poder economizar de verdade, tendo uma redução de até 90% na sua conta de luz. Isso sim vai trazer tranquilidade para você, não vai te deixar estressado. E eu tenho Nem certeza vai que ter dor de enxaqueca não vai ter cabeça. mais, né, Com doutor? certeza. Não vai ter mais enxaqueca porque a conta de luz vai ter redução de verdade. Então, a Extrasol Energia Solar está aí para atender você. 699-9227-7477. Fale com os nossos consultores que você terá um excelente atendimento e economia de verdade. Doutor Edilton, eu quero agradecer a sua participação hoje aqui, né? Com certeza os nossos telespectadores ficaram munidos de informação e a partir de agora terão mais cuidado em relação a dores, né? A enxaqueca. Teve enxaqueca, você já sabe aonde procurar. Pode procurar o doutor Edilton, viu? E já vamos deixar o Instagram dele também para você, porque sempre tem conteúdo muito bacana, viu? Lá no Instagram do doutor Edilton. Qual é o Instagram do senhor, doutor? Samara, eu mais uma vez aqui agradeço a você, aos nossos telespectadores, né, que está nos assistindo. Sempre digo, é importante a informação, tá? E para os nossos telespectadores, né, que me seguem, é interessante ir lá na página do Instagram, que não só de dor de cabeça, mas tem vários, eles vão ter um pouco de informação de várias outras patologias de coluna, tumor, aneurisma, né, até doença de Parkinson, né? Nós temos lá alguns vídeos que vão entender melhor, tá? É Dr. Edilton Neuro. Segue e aí você vai ter informação de outras coisas. E qualquer dúvida também, né, deixe aqui a sua pergunta, que assim que disponível, né, a minha equipe vai estar respondendo aos nossos telespectadores. É isso aí, já aproveita, segue o doutor lá para você ficar informado também. Sempre ele posta muitos trabalhos, né? Todos os atendimentos dele ele posta. Quando tem cirurgias, ele posta também lá. Então você vai ter muita informação, tá? No Instagram do doutor tem muito conteúdo bom. E para você que é estudante, né? Para você que é estudante de medicina, já aproveita, segue o doutor também, porque lá também tem muito conteúdo bacana para você que faz medicina, para você que tá fazendo aí especialização em neurocirurgia, né, doutor? É isso aí.
Olha, então a gente vai ficando por aqui, o nosso Pod Rondônia Saúde. Um beijo para você, obrigada pela sua audiência e não esqueça de nos acompanhar nas nossas redes sociais, www.podrondonia.com.br. Você pode seguir a gente aqui, ativar as notificações aqui no YouTube e também seguir a gente lá no Instagram, tá bom? Pod Rondônia. Procura a gente no Instagram, já nos siga lá na nossa página no Facebook e você vai ficar por dentro de todas as nossas entrevistas. Até mais e a gente volta com mais uma rodada de entrevista em breve com o Dr. Edilton Oliveira.